Oi, hoje vamos falar então sobre o meu processo de emagrecimento, onde eu emagreci 10 quilos em 2 meses. Começando o meu primeiro diário do Monjaro, e hoje eu vou contar para vocês como foi o meu primeiro mês usando o medicamento, né? O que eu senti, qual a dosagem, como foi que eu comprei, onde eu comprei, quanto custou, enfim, vou responder tudo aqui para vocês, tá bom? Antes de mais nada, eu tava com um pouco de receio de começar a tomar esse medicamento, porque eu sempre fui muito contra tomar remédio para emagrecer. Eu sempre fui do time do comer natural, comer saudável, fazer exercício físico, mas nem sempre eu fazia essas coisas, né? Então é por isso que eu sempre vivi num efeito sanfona, né? Mas chegou um momento que eu estava tão cansada de engorda, emagrece, e não ter essa constância. Eu me sentia muito frustrada quando eu via que eu estava engordando tudo de novo, sabe? Eu tinha períodos de emagrecer bastante e aí, por algum motivo, esse ciclo se quebra e eu começo a engordar de novo. Isso sempre foi assim. Comecei a perceber que eu estava assim com uma compulsão alimentar. É muito difícil você parar para aceitar mesmo que você tem isso, que você tá com essa compulsão. Eu não comia em grandes quantidades, mas eu comia o tempo todo. Então, eu já acordava com fome, eu acabava de almoçar, dava uma hora e meia depois eu já estava com fome de novo. Sempre beliscando uma coisinha ou outra, muitas e muitas vezes fazendo coisas saudáveis, fits, só que comendo o tempo todo essas coisas. E assim, em quantidade, nada é fit o suficiente, entende? Existe o déficit calórico, que é a quantidade de calorias que você tem que consumir no seu dia para você ainda estar em gasto energético, né? Então você tem que comer menos do que você gasta para você conseguir emagrecer. Isso é matemática, né? Só que eu comia muitas coisas saudáveis, mas o tempo todo. Isso, é claro, não me deixava em déficit, então por isso eu acabei engordando. Bom, eu já estava, mesmo fazendo atividade física leve, que eu não ia todos os dias, mas eu ia assim 2, 3 vezes na semana fazer alguma atividade, nem que seja caminhada, esse tipo de coisa eu fazia. Mas a alimentação, apesar de estar muito saudável, ela estava muito errada em quantidades, em porções, em vezes que eu comia, né? Então eu acabava comendo muitas vezes e no final do dia eu não estava em déficit calórico, né? Eu não sabia mais como resolver. Eu já estava fazendo tudo o que eu achava certo e mesmo assim não emagrecia. Muitas vezes não é nem que eu engordava, mas eu não emagrecia, eu ficava mantendo o mesmo peso o tempo todo. Foi aí que em 2025 eu ouvi muito falar sobre o Monjaro. Ficou super em alta o Monjaro, né? Só se falava disso, todo mundo começou a usar. Fiquei meio receosa, comecei a pesquisar bastante sobre. Como eu falei, eu nunca fui do time de usar remédio. Uma vez eu fui numa endocrinologista e ela me indicou usar remédio para emagrecer. Eu saí de lá falando que absurdo que ela me indicou isso. Enfim, eu decidi encarar, aceitar, quebrar esses meus tabus, essas minhas ideias, né, que eu tinha esse meu preconceito mesmo que eu tinha com remédio de emagrecer, né? Falei, quer saber? Não tenho mais tempo para perder. Já tô há muitos anos nesse ciclo. Não aguento mais esse vai e vem. Já tentei de tudo mesmo, todas as dietas possíveis e imaginárias. Por que não tentar o tal do Monjaro? E eu li muito sobre, comecei a me empolgar com o assunto, porque todas as pesquisas mostravam excelentes resultados, com poucos efeitos colaterais. Então, falei, quer saber? Eu vou no endocrinologista e vamos ver o que ele diz, né? Contei para ela todo o meu histórico de emagrecimento, enfim. Eu já estava nessa rotina de boa alimentação e tudo mais, me alimentando saudável. Já tinha passado por um emagrecimento leve, né? Que eu tinha emagrecido 6 quilos, só com dieta, atividade física, mas que eu tinha parado ali, não estava mais conseguindo emagrecer. Contei tudo para ela,
contei todas as minhas predisposições. Graças a Deus, eu não tenho nenhum tipo de comorbidade, eu não tenho pressão alta, pelo contrário, a minha pressão é mais baixa. Mas tem histórico familiar, enfim, diabetes, pressão alta, esse tipo de coisa. Então fui falando tudo o meu histórico direitinho para ela. Por isso que é muito importante você procurar um médico e não fazer só por moda de internet, não comprar remédio na internet também, pelo amor de Deus. E sempre comprar em lugares confiáveis, né? E você tendo a prescrição médica, porque só o seu médico vai avaliar e saber se você pode, se você deve, e o quanto, como, por quanto tempo, né? Então ela me pediu uma bateria de exames, eu fiz muitos exames de sangue, enfim, e a gente descobriu uma anemia leve. Então imagina, eu já estava com anemia e eu não sabia. O meu ferro estava super baixo, minha B12, vitamina D, todas as minhas vitaminas estavam extremamente baixas. E isso explica muito sobre a minha disposição, aliás, a falta dela, no meu dia a dia, porque eu já acordava cansada, não tinha muito ânimo, pique, força, tinha muito sono, enfim. E essas vitaminas são essenciais para que você se sinta bem, que você fique disposto, enfim. Fiz reposição disso tudo. Como eu já falei aqui, vou repetir, lá no meu Instagram, @carolconquista, eu posto diariamente toda essa minha rotina, tudo que eu tô fazendo, que eu tô comendo, os dias de aplicação do meu Monjaro, vou falando sobre os efeitos colaterais, e não só isso, dou dicas também de alimentação, receitinhas, enfim. É um Instagram focado mesmo em compartilhar uma rotina de mudança de hábitos que eu tô tendo e que tá me ajudando muito e me transformando numa nova pessoa. Depois disso tudo, todos os exames feitos, avaliados, ela decidiu então que eu poderia começar o Monjaro com uma dose mínima de 2,5, então ela me receitou e eu fui até a farmácia comprar o Monjaro de 2,5, que é essa caixa aqui. Eu comprei essa que é a caneta, né? A famosa caneta. Sempre tive pavor de agulha, mas assim, muito tranquilo isso aqui, gente, muito tranquilo. Se você não sabe se aplicar, tem medo e tal, eu aconselho você ir nessa caneta, que é muito fácil. Ou então, se você não quiser de jeito nenhum, a tua própria médica pode aplicar em você. Aí você tem que ir toda semana no médico para ele aplicar em você. E aí a canetinha é assim, ó. A minha tá até com a data aqui, né? Que foi a data que eu comecei, cada uma eu fui escrevendo a data. A caneta é assim, né? Aí você abre aqui, essa parte cinza. Aí você encosta na sua pele. A indicação de local é na barriga, algum lugar que tenha mais gordura, braço, bumbum, enfim, mas eu apliquei todas as vezes na barriga. É só você encostar e apertar o botãozinho que tem aqui, ó, que agora ele ficou para dentro, mas ele fica para fora. E aí tem uma chavinha aqui, ó, para destravar. Ele vem, né, travado aqui no cinza, nem sei se dá para virar, não, tá travado. Ele vem aqui no cinza, que é travado, aí você destrava e aperta, já com ele posicionado assim na sua pele. Aí você vai ouvir um clique, após o segundo clique, já pode tirar que já injetou. E a agulha é tão fininha que você não sente nada, assim, é um ardidinho de leve. As primeiras vezes eu gravei e falei assim, ai, doeu. Mas foi mais a sensação é um pique, assim, é tão rapidinho, né? Como que é a caixinha por dentro, se vocês nunca viram, né? Vem 4 canetas. Cada caneta é uma dose, né? E você usa uma por semana, ou seja, essa caixa dá para um mês. Eu estou em Curitiba e aqui na farmácia eu comprei acho que foi na Droga Raia que eu comprei e custou R$1.300. Não é uma medicação barata. Existe também a possibilidade de você tomar um medicamento manipulado, né? Mas aí é só seu médico que vai poder te indicar e comprar para você. Um medicamento manipulado, esse tipo de medicamento manipulado, a tirzepatida, que é o
O princípio ativo do Mounjaro é só a marca, né? Só é vendido para médicos, né, o manipulado. Então, você pode pedir para o seu médico, olha, eu quero o manipulado, que sai mais em conta. E aí, ou ela vai te dar a ampolinha com as seringas para você mesmo aplicar, ou você vai toda semana no consultório e ela aplica para você. Fora isso, a consulta médica, como eu falei, aqui na minha região, pode ser que na sua seja mais barato ou mais caro, depende, né? Mas aqui na minha região foi R$ 400. E todos os exames de sangue, esses iniciais que ela me pediu, saiu por volta de R$ 300. Mas como eu falei, para um mês, apenas um mês, gastar tudo isso não foi fácil. Mas eu estava muito disposta e eu segui à risca toda a dieta, fiz exercício físico e assim, eu me dediquei, eu não falhei nem um dia na minha dieta, eu não saí da minha dieta nem um dia. Eu bebi a quantidade de água que foi passada para mim, que foram 2,5 litros a 3 litros de água por dia. E é muito importante o consumo de água quando você está tomando esse tipo de medicação, porque é um medicamento que pede água para o teu corpo. Inclusive, a gente vai falar dos sintomas, que é um deles. Um dos primeiros sintomas que eu senti justamente foi muita sede. Eu não era uma pessoa que bebia muita água normalmente, então começou a me dar muita sede, o que foi ótimo, porque me ajudou a bater a meta de água por dia. Isso já no segundo dia da aplicação, primeiro dia não senti nada, e já no terceiro dia eu senti dor no corpo, mas uma dor no corpo inteiro, uma dor considerável, tá? E era uma dor do tipo, não era dor de gripe, não era dor muscular, era uma dor, imagina quando você bate o braço em algum lugar e aí não tá doendo, mas quando você encosta dói. Era esse tipo de dor, só que no corpo inteiro, do fio do cabelo até a ponta do pé. Mas essa dor no corpo durou só 2 dias, né? Outro sintoma que eu tive logo na primeira semana da aplicação, zero fome. Foi muito estranho, porque eu contei para vocês que eu acordava com fome, eu comia, daqui 1h30 eu já estava com fome de novo. E eu não senti fome. A fome sumiu, desapareceu. E com ela, a compulsão alimentar sumiu também. Então eu não tinha mais aquela vontade à tarde, assim, de comer uma coisinha, sabe? De ficar mastigando. Desapareceu, sumiu. Eu nem pensava em comer, não era nem que eu estava me sentindo cheia, nada disso. Não, simplesmente não tinha fome, nem vontade de comer e nem nada. Não passava pela minha cabeça comer alguma coisa. E eu respeitei o corpo, assim, não tô com fome, não vou comer. Isso foi um erro, tá? Mas depois a gente pode falar sobre isso também. Já na segunda semana, o meu intestino soltou. E na terceira semana ficou o contrário, o meu intestino travou. Mas fez sentido, porque eu não estava comendo praticamente nada, então ia sair o quê, né? Na quarta semana, tudo ficou regularizado. Parece que aí regulou o corpo todo, assim, já voltou ao normal, já ia no banheiro normal, já comecei a sentir fome, assim, eu sempre tomei na segunda-feira, né, a medicação, aí chegava lá para sexta-feira, dava aquela fominha, então, mas é uma fominha, uma coisinha assim, aí você comia um pouco e já ficava bem saciado. Então, isso foi bem interessante e, então, durante essas 4 semanas eu comi muito pouco e eu anotei tudo, fiz todo o acompanhamento calórico e eu consumi menos de 1.000 calorias por dia. Isso é muito pouco e não é nada recomendável nem saudável, tá? Mas eu respeitei o que eu estava sentindo, né? Porém, aí que tá o erro das pessoas que tomam essa medicação, né? O erro tá justamente nisso. Sabe aquela coisa que o pessoal fala da cabeça de Ozempic, que a pessoa emagrece e fica cabeçuda? É porque a pessoa perde massa muscular. A pessoa não come, não se alimenta, vai emagrecendo e o corpo vai queimando gordura, mas chega um certo momento que ele também queima a massa magra, o músculo, e você fica pele e osso. E aí o que sobra? A cabeça. Então esse é o principal erro.
Então, assim, é muito complicado e você tem que entender bem como funciona a medicação e ser muito regrada com a sua alimentação, com a sua atividade física, porque, assim, quem toma Mounjaro é inegociável. 3 coisas: hidratação, atividade física e alimentação. É inegociável. Você precisa ficar focado, porque senão você vai emagrecer, mas você vai ficar sem massa muscular e isso não é nada saudável, tá? É uma faca de 2 gumes, né? Porque o medicamento tira a sua fome, mas ao mesmo tempo você tem que comer. Como é que você vai comer se você não tem fome? Tudo bem, dá até para comer sem fome. Eu comecei a ficar extremamente empanturrada, me sentindo assim, eu acordava, parecia que eu tinha comido um boi. Não conseguia colocar nada no estômago, porque eu já estava super satisfeita, mesmo sem comer nada. E aí que tá o problema. Mas às vezes isso acontecia, e mesmo assim, você tem que comer. Porque o segredo tá justamente aí. Às vezes dá muito enjoo, também azia. E as pessoas falam, nossa, eu não quero comer, tô com enjoo, tô me sentindo cheia, tô com azia, não quero comer, não tô com fome. Mas é aí que você tem que comer, porque aí essa sensação passa quando você come. É engraçado, né? Mas eu descobri isso. Quando você tá com enjoo, com aquela sensação de empanturrada, você tem que comer, que essa sensação passa. O medicamento enganando a sua cabeça, né? Você não comeu, como é que você tá se sentindo cheia? Ele tá enganando a sua mente. Então você come de maneira saudável a quantidade que você tem que comer, que essa sensação passa. Enfim, tem muita coisa pra gente conversar aqui sobre tirzepatida, sobre Mounjaro. Essa foi a minha experiência do primeiro mês usando. E agora falando qual foi o meu peso inicial e quanto eu perdi em um mês, né? Eu comecei o meu tratamento com 87,4 quilos. E no primeiro mês eu perdi 7 quilos. Porém, 2 quilos foram de massa magra, 5 quilos foram de gordura. Foi maravilhoso, né? Perder 5 quilos de gordura em um mês. Incrível. Mas perder 2 quilos de massa magra, eu fiquei um pouco triste. Mas eu não treinei musculação, eu só fiz cardio, basicamente, esteira e andei e bicicleta. E não comi a quantidade ideal de proteína, o que é muito importante. Então, a partir do segundo mês, eu fui na minha médica de novo, a gente reavaliou todos os sintomas, fiz a bioimpedância para ver exatamente todos esses cálculos, o que eu ganhei, o que eu perdi, enfim, e para a gente ajustar dieta, treino e dose. E aí foi que ela me falou que no segundo mês eu iniciaria então a dose de 5 miligramas. E aí no próximo vídeo eu vou contar para vocês o que eu fiz, porque não sei para vocês, mas para mim, gastar tudo aquilo de novo e no próximo mês era muita coisa. A caixa de 5 miligramas não é 1.300 não, tá? É para lá de 1.700. 1.700 no segundo mês e no próximo. Quanto tempo eu ia ter que tomar? No mínimo 5, 6 meses? Tem gente que toma muito mais de um ano. Não é a minha realidade ficar gastando R$2.000 por mês para emagrecer. Não sei vocês, não é a minha, infelizmente, ainda. Então o que eu fiz? Eu troquei a medicação e comecei a usar o Tirzec. Eu vou falar para vocês sobre o Tirzec no próximo vídeo, porque aqui eu tenho 6 meses de tratamento e eu paguei menos que um mês de tratamento. Então, assim, valeu muito, muito, muito a pena. Quero muito contar para vocês tudo sobre essa medicação, mas quero saber se vocês querem saber e o que vocês querem saber. Então, deixem aqui nos comentários perguntas para eu responder, para contar para vocês como foi o meu segundo mês com a tirzepatida, agora usando o Tirzec e não mais o Mounjaro, e quais foram as diferenças, enfim, vou contar tudo para vocês, mas no próximo vídeo.